Plug Eldorado. O mundo da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Olá a todos, está no ar mais um programa Plug Eldorado, aqui pela Rede Eldorado. Eu sou o Tarcísio e do meu lado está o Pierluigi. Como é que vai, Pierluigi? Tudo bem, estamos começando o programa número 235, é isso, né, Tarcísio? Eu acho que é, porque eu tô assim ainda com algumas dúvidas do 234. Ah, não, tá certo. Tá certo. Temos aqui as do 235 em mãos. Se você tiver alguma dúvida de informática, principalmente se você for um iniciante nesse mundo da informática, independentemente da tua idade, porque eu descobri que nós temos muitíssimos ouvintes que estão na fase do sexo. Sexagenário. Sexagenário. Tá certo. Então, na realidade, você nos manda um e-mail no info@redeeldorado.com.br. Repetindo. info@redeeldorado.com.br. Tomando o seguinte cuidado, como nós usamos a caixa postal da Rede Eldorado, não é a nossa pessoal, e é um webmail, ou seja, nós acessamos através da internet, nós não usamos um programa cliente, nós não podemos mexer muito com as configurações dessa caixa postal. E ela, infelizmente, está abarrotada de spam. Então, o conselho que nós damos é o seguinte: quando você nos mandar um e-mail no assunto, além do assunto propriamente dito do e-mail, por favor, coloque sempre a senha Plug Eldorado, porque na hora que a gente lê no assunto Plug Eldorado, já sabemos que você não é um spam. E um outro favor que nós pedimos: ao terminar o corpo do e-mail, ou seja, o texto do e-mail, por favor, assine também no texto do e-mail. Não precisa assinar com o seu nome verdadeiro, pode ser até um pseudônimo, mas, por favor, coloque para que depois, quando a gente for lê-lo, você possa ser identificado. Exatamente. Agora, tem um identificado aqui, viu, Tarcísio? Tem? O Fabiano Wilson Américo, que, diga-se de passagem, me mandou um e-mail já há um certo tempo, que eu estou lendo agora, mas eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Certo. Porque eu fui fazer uma palestra lá em São Bernardo, numa escola fantástica, a FTT. Faculdade de Termomecânica. De Termomecânica e Tecnologia. É uma fundação mantida através do espólio de um grande empresário lá do ABC, lá de São Bernardo. A faculdade tem instalações, a faculdade e o curso, eles têm tudo, desde o infantil, viu? Ah, é mesmo? E é maravilhoso, uma fundação que trabalha de uma forma fantástica, instalações maravilhosas. E eu fiz uma palestra lá para o pessoal da faculdade que foi muito, muito, muito boa. E um dos presentes dizia aqui: pena que eu não pude levar meus MSX e CP400, porque por incrível que pareça... Aquela velha e heróica época do MSX e CP400 nos primórdios da informática pessoal, da computação pessoal aqui no Brasil, né? Então eu tive o prazer de conhecer o Fabiano pessoalmente. Não tão primórdios assim, porque antes do MSX, que já era um computador assim super evoluído para a época, teve aqueles... passaram aqui pelo Brasil aqueles famosos clones do Sinclair, né? Sim. Aquele computador inglês, que foi praticamente o primeiro computador pessoal mesmo, né? O primeiro computador que até na época se comprava em lojinha de brinquedo, né, Pierluigi? Em loja de brinquedo. Custava o equivalente, se não me falha a memória, $90. O computadorzinho. Era o quê? Era uma máquina de calcular programável. Não, era um computador que tinha um Z80, um microprocessador Z80, tinha a linguagem Resident Basic. O primeiro modelo só tinha Basic, que conseguia lidar só com números inteiros. Depois, no segundo modelo, já saiu um Basic com ponto flutuante. E era uma máquina, assim, fantástica. Era uma máquina maravilhosa. Você sabe uma coisa que eu sinto falta? É exatamente nos computadores de hoje em dia. A existência, né? Quer dizer, na verdade, sinto falta da existência de uma linguagem residente. É uma linguagem fácil, residente. A rigor, se você pensar bem, o Excel é uma linguagem residente, porque, quer dizer, residente. Não é residente, na verdade depende da instalação de um software, né? Quer dizer, você precisa instalar o software. Hoje em dia qualquer compilador, qualquer programa, o ambiente de programação que você queira criar no computador depende da instalação de um aplicativo devia ter alguma que vai coisa... trabalhar sob a égide, olha que bonito, do sistema operacional, né? Mas o próprio sistema operacional é um sistema que precisa ser
carregado na memória do computador para que ele possa fazer alguma coisa. Se você ligar uma máquina sem qualquer sistema operacional previamente instalado, a máquina simplesmente não faz nada. Ela nem liga, na realidade. Entendi o que você quer. Você quer que no BIOS já tivesse alguma coisa. Exatamente. Não digo um sistema operacional, mas que já tivesse alguma coisa que fizesse a máquina ser útil, independentemente da instalação de sistemas operacionais ou de quaisquer aplicativos, né? Então eu acho que faz falta isso. Faz falta. Né? Quer dizer, e até quem sabe, né, a partir do BIOS, a pessoa ter recursos para poder acessar disco rígido, para poder acessar. Enfim, tem um mini sistema operacional. Se tiver um BASIC, com o grau de complexidade do BASIC do MSX, que não era nada de excepcional, você pode até montar arquivos. Sim, porque aí a pessoa não fica dependente daquela história de ter uma mídia de boot, né? Aquela mídia ou disquete, que já está, obviamente, aposentado aí, mas CDs ou pendrives que contêm o sistema operacional para dar início à máquina. A pessoa fica livre disso, ela pode dar início à máquina pelos recursos próprios da máquina, né? Sem a necessidade de ter um sistema operacional. Agora, me tira uma curiosidade, vamos ver se a minha memória está falhando ou eu estou com problemas sérios. Antes do TK98 tinha o do TK98, antes do Windows 98 tinha o Windows 95. Sim. Antes do Windows 95 tinha o quê? Era o Windows 3.11. 3.11. Se não me falha Teve o Windows 2, Windows 2, Windows 3, 3.11, e depois aí saiu, aí começou, 95. A nomenclatura mudou para Windows baseado no ano de lançamento, né, 95. Se não me falha a memória, no 3.11 vinha a máquina de calcular, vinha tudo, e vinha o VB. Sem dúvida. Visual Basic, lembra disso? Vinha, até porque o Windows 3.11, quando ele foi lançado, ele não era um ambiente gráfico que rodava, e que comandava a máquina. Na realidade, quem comandava a máquina na época do Windows 3.11 ainda era o MS-DOS. Exatamente. E o MS-DOS vinha com o VB, o Visual Basic. Uhum. Fazia parte do pacote MS-DOS o Visual Basic, que é da Microsoft também, tudo, né? MS de Microsoft, DOS. E o Windows 3.11 nada mais era do que um programa que rodava sob a supervisão do MS-DOS, quer dizer, o sistema operacional era o MS-DOS, exatamente. E o Windows 3.11... Exato. E você vê que o Windows 3.11, na realidade, era apenas assim, uma roupagem gráfica que a Microsoft deu para tentar, entre aspas, facilitar. Né? Para imitar o Macintosh. Né? O Macintosh, que por sua vez já imitava um sistema gráfico da Xerox. Pois é. Né? Então era uma coisa... Nada se cria. Bom, aqui Oswaldo Silveira de Guarulhos, ele faz uma observação. Há uns 3 ou 4 programas atrás, nós falamos que para alguém ter internet, ele tem que ter um canal de transmissão e recepção de dados que o põe em comunicação com a internet, com a grande rede mundial. Esse canal de transmissão e recepção pode ser um cabo de fibra óptica, pode ser um fio telefônico de telefone, que é como esse ADSL, esses SPID, essas coisas todas. Uhum. Pode ser ondas de rádio de curto alcance ou de longo alcance. O wireless normalmente de curto alcance, tem aquele Wi-Fi de longo alcance. Pode ser ondas de rádio vindo... WiMAX, isso. Que é de longo alcance. Pode ser vindo de um satélite. Ou seja, tem vários tipos, né? E se tentou e se conseguiu fazer uma transmissão via rede elétrica. Ou seja, aquele pacote de dados pode transitar através dos fios da tomada. Dos fios da tomada da rede elétrica. E diz aqui Oswaldo que realmente é possível e vantajoso. Porque diz que cerca de 98% das residências do país tem eletricidade. Sim. Então, o cabeamento está pronto, né? Praticamente em quase a totalidade do país. E diz aqui, inclusive, que as transmissões pela rede elétrica, ele andou consultando manuais técnicos, pode alcançar 45 megabps. Nossa. Ou seja, 45 milhões de bits por segundo. Quer dizer, é uma velocidade de transmissão. Hoje, quando essas prestadoras de serviços de conexão à internet
falam em oferecer banda super larga, eles falam da coisa da ordem de 8 megabits para cima, não é isso? Eles estão, aqui no caso ele está falando em 45 milhões, 45 megabits por segundo. Quer dizer, é uma velocidade bastante razoável, né? Realmente é fantástico. Tarcísio, tem muitos ouvintes que estão mandando o que aconteceu com o site de vocês. Eu ia comentar isso. Tem o que vários aconteceu ouvintes. com o nosso site é o seguinte, é a paranoia dos cartões de crédito hoje em dia, que, por exemplo, o meu cartão de crédito eu utilizo quando eu viajo. Aí tem algum software mal programado lá na central do cartão de crédito que diz, mas que coisa estranha, esse cartão foi acessado em São Paulo antes de ontem, em Santa Fé do Sul ontem, e hoje o cara está acessando em Brasília. Ah, deve ser um cartão clonado. E bloqueia. E me avisa a posteriori. Não é que me pergunta, olha, é você mesmo que está fazendo. Não, bloqueia. Bloqueou, e bloqueamos por suspeita de clonagem e estamos mandando um outro cartão. Tudo bem até aí, só que o problema é o seguinte, esse cartão que foi bloqueado era o cartão no qual estava sendo debitado a taxa do nosso site. Exato, aí o cartão foi bloqueado, não pôde ser efetuado o débito, e o DocEasy também, sem aviso prévio, também bloqueia o site. É uma coisa bloqueando a outra, tudo automaticamente. Né? Mas pelo menos a gente está resolvendo o problema. Nós somos vítimas da automação em demasia, não é isso, Pierluigi? Pois é, mas e somos vítimas também do futebol, segundo a Cristina, porque... Só para registrar, quem está aí sentindo falta do site www.intermatica.org, que é o site de comunicação da gente com os nossos ouvintes, é o site no qual a gente coloca todos os links para os infodrops, né, que são esses infodrops, são esses drops que são espalhados pela programação da Rede Eldorado ao longo da semana. Tem informações a respeito do livro do Pierluigi lá também, inclusive agora, amanhã? Não, né? Já foi. Ah, já foi, é verdade. Já fiz a palestra lá Foi no último dia 15 de outubro, né? No dia do professor, que você já se antecipou para o dia 15, lá no Simpro. Pierluigi fez, o Sindicato dos Professores aqui de São Paulo, ele fez uma palestra de lançamento do volume 2, né? O volume 1 é o Aprendendo Inteligência, o volume 2 é o Estimulando Inteligência. Sim, e na saída tinha pedagogas querendo me bater, mas tudo bem. E o volume 3 é Desistindo da Inteligência. Qual vai ser? O volume 3 é Ensinando Inteligência, dedicado a professores. Esse vai sair logo. Então o Aprendendo é dedicado aos alunos. Volume 1 já saiu. Sim. Absoluto e franco sucesso já há mais de um ano. Muito. O Estimulando a Inteligência é voltado aos pais. O público-alvo pais, exato. E mais daqui quanto tempo você estima? Uns 2 meses. Uns 2 meses sai o Ensinando Inteligência, que é para os professores. Para os professores. Tá e certo? O número 4... vai haver o número 4. Vai haver o número 4, em cujo título não aparece a palavra inteligência. É voltado para executivos, para o ambiente empresarial, para o ambiente corporativo. E o título é Leonardo da Vinci não fez a MBA. Ah, tá certo. Esse é o título. Tá certo. Mas então, quem registrou aí a indisponibilidade do site intermatica.org, que já deve estar sendo sanada, né? Provavelmente quando você estiver ouvindo esse programa, a gente já vai ter resolvido. Mas foi o Ronaldo Malta. Tem vários. À medida que a gente for descobrindo, mas eu posso citar aqui o Adilson Faria de Moura também. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Bom, esse aqui não assinou, mas tudo bem. Tem mais uma mensagem nos alertando da indisponibilidade do site da Intermática. Mas de qualquer forma, todos vocês que tentaram acessar, continuem insistindo. Além do que, eu quero anunciar, mais uma vez, dessa vez não é um anúncio em vão, o site de Intermática sofreu uma absoluta remodelação e ele deve estar, nesses dias agora, entrando no ar, está para ser inaugurado um novo visual, não só um novo visual, a funcionalidade do site, obviamente, vai melhorar e muito. Né? Então, o site de Intermática está prometendo aí uma grande revolução. Só que agora, se não me engano, é www.intermatica.org.br. Isso, quer dizer, na realidade vai haver os dois. Vai haver os dois, né? O feinho, já velho, tradicional, e o bonito, fácil de achar as coisas. É que, né? tanto um visual o legal. quanto eu, dada a nossa idade, a gente tem uma certa
digamos assim, uma certa tendência a não jogar fora o que é velhinho e tradicional. É uma questão de segurança, né? É uma questão de segurança. Até porque se a gente fosse jogar fora o que é velhinho, nós dois seríamos os primeiros a ir para a lata do lixo. Então, Tá por falar em veinho, o Udo tem 60 anos, é um dos nossos ouvintes sexy. O Udo, inclusive, é muito interessante porque ele faz uma referência, entre aspas, bibliográfica daquilo que ele está falando. Só que em vez de colocar bibliografia, ele coloca netigrafia. Netigrafia. Netigrafia, justamente, é É uma referência à internet das fontes, né? Exatamente, quer dizer, em vez de ser uma fonte de bíblio, é uma fonte da net. Da net. Ou seja, netigrafia seria equivalente a Você sabe que bibliografia. tem muita gente... outro dia eu estava ajudando a minha mulher a fazer a revisão de alguns trabalhos de conclusão de curso, o famoso TCC, de alguns alunos lá da GV. E muitos desses trabalhos envolvendo estágios em sistemas bancários e tudo mais, e muitas referências são da Wikipedia. E já estão colocando nos trabalhos de conclusão de curso referências da Wikipedia. Quer dizer, a Wikipedia já virou referência. Aliás, eu queria fazer um alerta, porque inclusive até fui entrevistado na USP de São Carlos. Eu fui fazer uma palestra na USP de São Carlos e teve uma rápida entrevista no fim da palestra. Me perguntaram o que achava da Wikipedia. Eu falei, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que, em termos de referências netigráficas, é mais ou menos equivalente ao software livre, ou seja, um monte de gente contribuindo, só que tem que tomar muito cuidado para sempre cruzar as referências. Quer dizer, você encontrou uma informação na Wikipedia, consulte mais 2 ou 3 fontes de referência. Para ver se elas procedem. Para ver se procedem mesmo, porque, digamos assim, eu não diria que a Wikipedia ainda tem uma confiabilidade de 100%. Não tem pelo seguinte, a Wikipedia, ela é uma enciclopédia produzida pela grande comunidade que acessa a internet, inclusive por você. Se você quiser dar lá a sua contribuição a um determinado artigo de um determinado tema na Wikipedia, você pode fazer isso. Quer dizer, é como o Pierluigi disse, é uma enciclopédia que está disponível online, construída a quantos bilhões de mãos aí, né? Todas as pessoas que acessam a internet. Pois bem, e é claro que você pode colocar alguma coisa, você genericamente pode colocar alguma coisa errada lá na Wikipedia. Então, até que essa coisa errada seja percebida, que a integridade das informações, que a confiabilidade das informações lá prestadas sejam verificadas. Até isso acontecer, pode acontecer realmente que a informação que você pegue lá na Wikipedia tenha algum erro, né? Inclusive você, se você for especialista num determinado assunto e perceber algum erro em algum artigo referente a esse assunto, você pode perfeitamente meter sua mão ali e falar, opa, isso aqui está errado e tal. E põe em discussão. Exatamente, põe em discussão para que a coisa possa ser corrigida. Mas aí que está, a dúvida do Udo não é referente à bibliografia, é referente ao seguinte, diz, por recomendação de vocês, eu uso há bastante tempo o Avast, que seria o antivírus gratuito, o Cygate, que é aquele firewall, que para mim é fantástico, e o Spybot. O Spybot é aquele anti-spyware. Graças a essa recomendação, não sei o que é ser atacado por um programa mal intencionado. O único sinal de vida dessas bestas, ele diz bestas no sentido de as bestas que guardiãs da coisa, os Cerberus. O Cérbero tinha 3 cabeças, aquele que guardava a porta do inferno. Era o Spybot, o Avast. Tá certo. Tá certo. Nome das 3 cabeças. Das 3 cabeças do Cérbero. Então a gente podia deixar de falar os 3 mosqueteiros e começar a falar o Cérbero de defesa, né? É o Spybot que toca uma sirene e avisa que surpreendeu algum malware atacando. Minha dúvida é, quando abro qualquer documento, o uso da CPU, visto pelo gerenciador de tarefas do Windows, passa de aproximadamente 20% para 100%. Sendo que esse espaço a mais é ocupado pelo ttimer.exe do Spybot. Ou seja, toda vez que ele abre um documento, o Spybot vai dar o pitaco dele, vai ver se nesse documento que está abrindo, e ao intervir, passa de 20% para 100% a utilização da CPU. Será que esse uso de 100% na maior parte do tempo não vai diminuir significativamente a vida do meu HD?
Não, Eu acho que eu não, porque acredito que uma inclusive coisa é não tenha nada a a ver. CPU que está sendo usada. Quer dizer, Exato. é o tempo de processamento do O que eu microprocessador. acredito que aconteça aí nesse caso, viu, Udo, o computador ele deve apresentar um comportamento mais lento, né? Porque mais recursos da CPU estão sendo utilizados, chegando aí no caso a 100%. Quer dizer, a CPU não está trabalhando com folga, ela está trabalhando no talo. Então talvez um aquecimento um pouco maior do que o normal, aquecimento do processador e talvez uma lentidão possa ser notada pelo fato de 100% estarem sendo utilizados da capacidade de processamento da CPU. É claro que isso acaba, por tabela, fazendo o disco rígido também ser um pouco mais utilizado, mas eu acredito que isso não deva interferir significativamente, como você teme aí, no tempo de vida útil do seu disco rígido. Tá? Então fica tranquilo, com relação à vida útil do HD, eu acredito que não há ou não deva haver qualquer problema não, tá? O Alex de Govelândia está Exatamente. mandando um e-mail dizendo, olha, há muito tempo atrás eu mandei um e-mail, e até ele copia o e-mail que mandou naquela época, quer dizer, ele guarda os e-mails Guarda, enviados. ele Né? deve ter tudo arquivado lá, ele deve ter, né? Ele diz que ele adquiriu o meu livro, aquele Aprendendo Inteligência, eu mandei para ele, só que ele pediu autografado e foi sem autógrafo. Certo. E ele está dizendo, não, eu quero o livro autografado, não quero nem saber. Então, nesse exato momento, Eu aqui. acabei de ver o Pierluigi, eu sou testemunha, ele está pegando um livro novinho em folha, está desencapando aí o plástico para autografar. Não, mas espera. Hã? Primeiro vai autografar você, porque ele quer autógrafo dos dois. Dos dois, tá bom. Isso, então, olha, como eu faço para conseguir a nova edição do livro, mas com autógrafo seu e do professor Tarcísio? Puxa vida, então tá certo. bom, apesar de eu não ser coautor nesse livro. Mas você tem muita contribuição aqui, viu? Eu tenho o maior prazer em autografar também. Enquanto isso, enquanto o Pierluigi abre aí o livro... Consegui abrir? Toma, depois você autografa isso daqui. Tá bom. O próprio Alex, ele tá com faz aí um grande relato a respeito de um problema pelo qual ele passou nessa semana que antecedeu a entrada do horário de verão aqui no Brasil. Né? Ele está dizendo o seguinte, vou explicar a situação que acabo de passar hoje. Estou eu trabalhando tranquilo da vida, quando olho no relógio do Windows e ele me diz que são 9 horas da manhã. Oba, que bom, já é metade da manhã e daqui a pouco vou almoçar. Trabalho mais um pouco, olho novamente, já são 10h20, a fome aperta ainda mais. Mas só faltam 40 minutos para o almoço. Espero mais uns minutinhos, novamente olho no relógio, agora já são 11 horas. Oba, hora do almoço, saiu para almoçar. Desliga o computador, fecha a sala e eis quando ele pega o cartão de ponto, vê que no relógio do ponto ainda são 10 horas da manhã. Isso aconteceu antes da entrada do horário de verão, porém no momento que o Windows já achava que o horário de verão havia sido instaurado, né? Bom, foi aí que caiu a ficha, o danado do meu Windows ficou maluco da vida, ou bebeu alguma coisa nesse final de semana. Nesse final de semana, no caso, foi fim de semana do dia 12, que ele deve ter mencionado, né? Do dia 12 de outubro. Que foi o fim de semana que o Windows imaginou que seria alterado o horário no Brasil para o horário de verão, tá? Pois bem, e acertou por conta própria. E disse que o organismo dele entrou em sincronia com o Windows. Foi junto com o Windows, ele já está em simbiose com o Windows. Deu 11 horas maluca, ele já estava né? com fome. Tá. Então ele está aqui escrevendo um e-mail com muita fome, são ainda 10h15, então ele resolveu ir atrás de uma solução para corrigir esse problema, encontrou um programinha, ConfHV, dica do site comoinstalar.com.br, como acertar o horário de verão no seu computador. Tá, ele dá aqui o endereço. O endereço é facílimo, por quê? O site é comoinstalar.com.br, até aí é facílimo, né? comoinstalar.com.br, /úteis, e agora vem, como acertar o horário de verão no seu computador. Obviamente, cada uma dessas palavras está separada da outra por um hífen. É isso, então você anota aí a frase, né? Como acertar o horário de verão no seu computador. Então, qualquer palavra dessas que você que pertence a essa frase, inclusive artigos, preposições, todas elas, como acertar o horário de verão no seu computador, todas separadas por um hífen, tá? Agora, tem um endereço direto que ele nos envia aqui, que é http://, né? Aí vem o número do servidor, anote aí, 200.198.168
34.5 barra CONFHV, Que seria CONFHV, ou seja, configurar horário de verão. CONFHV. barra, de novo, confhv.zip. Tá? Então, você já, com esse endereço, com esse link, você já baixa o arquivo zipado, quer dizer, o arquivo compactado, referente a esse pequeno aplicativo que te permite ajustar o horário de verão no Windows. Agora, a própria Microsoft, ela disponibilizou uma correção para os Windows XP, o Windows Vista, que estão lá disponíveis no site da Microsoft, para que você possa acertar o horário de verão de acordo com as novas leis vigentes no Brasil. Tá? Vamos fazer agora um intervalinho. A gente volta já já com o segundo bloco do programa de hoje. E na entrada do segundo bloco, eu vou fazer o comentário a respeito do que a Microsoft providenciou para resolver o problema do horário de verão no Brasil. Você ouve Plug Eldorado, com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Agora na Eldorado, Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Muitos ouvintes acabam sintonizando nossa emissora em locais onde, teoricamente, o sinal não deveria conseguir chegar. Muitos fenômenos influenciam a propagação das ondas de rádio e todos eles podem ser estudados com os detalhes, todos os detalhes, em um site muito interessante. O site está em inglês, mas é uma visita indispensável para radioamadores e pessoas que querem se informar cada vez mais sobre radiopropagação. E o interessante é que você pode até ouvir o registro histórico da Rádio Eldorado ZYK 686 700 kHz AM, sendo captada em 1995 no Canadá. Para ter acesso ao link para esse site, entre em www.intermatica.org, clique em Infodrops e procure pelo Infodrop de número 851. Pierluigi Piazzi E Tarcísio de Carvalho para Infodrops da Rede Eldorado. Infodrops com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. O nosso ouvinte Osório nos mandou uma excelente dica. Bem, o nosso computador ele possui uma série de arquivos que são registrados diariamente para armazenar informações sobre o sistema, cookies de navegação, registros de programas instalados e desinstalados, dados de backup, históricos de mensageiros instantâneos, etc. Portanto, é provável que uma hora o seu computador fique muito lento e demore bastante para iniciar ou carregar seus softwares prediletos. Pois bem, a dica do Osório é a seguinte: trata-se do CCleaner. É um programa totalmente gratuito que otimiza o sistema e remove todos os arquivos desnecessários para o computador, tornando o sistema operacional Windows muito mais rápido e, como consequência, recuperando um espaço valioso no seu disco rígido. O link a partir do qual você pode obter esse pequeno utilitário CCleaner, ele está disponível em www.intermatica.org. Lá chegando, você clica em Infodrops e procure o Infodrop número 323. Tarcísio de Carvalho para o Infodrops da Rádio Eldorado. Infodrops na Eldorado. De volta com Plug Eldorado. Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi. Estamos de volta agora com o segundo bloco do programa 235, esse programa, o Plug Eldorado de hoje. E lembrando sempre que se você quiser enviar sua dúvida, sua dica ou colaboração aqui para o programa, o nosso endereço de e-mail é o info@redeeldorado.com.br. Tomando cuidado para colocar no assunto sempre a dica Plug Eldorado para saber que você não é spam. E aliás, eu queria fazer mais um pedido. Não coloque informações no assunto. Deixa eu explicar por quê. O que a gente copia é o corpo do e-mail, por isso que no primeiro bloco eu pedi inclusive para, por favor, escreva o e-mail e assine, mesmo que como remetente você já conste, mas assine, coloque seu pseudônimo, porque nós copiamos apenas o corpo do e-mail.
E aqui nós temos um problema causado justamente por isso. O Mário Mihalik, por favor, sempre que eu tento acessar esse site, que é coisa que eu fazia sem problemas, atualmente aparece outra página de outra coisa, mas com o mesmo nome. Como devo fazer? Agora ele diz, sempre que acessar esse site. Provavelmente a referência ao site que ele está tentando acessar devia estar no título do e-mail. Então é uma informação importante para a gente entender o e-mail, mas que acabou não sendo copiada. Né? Então, por favor, Mário, manda de novo para a gente. Eu acredito, ele vai mandar de novo, mas eu acredito que deva ser o www.intermatica.org. Sim, que acaba caindo lá no .easy, acabava caindo lá no .easy. Mas e outro que já deve ter sido resolvido. Agora. E outro que tem esse problema é o Dilson, né? Faria de Moura aqui também. O que aconteceu? Aconteceu isso. Aquilo que eu expliquei, paranoia dos cartões de crédito. Aliás, antes que você continue com aquela dica da Microsoft, eu queria fazer uma observação sobre os cartões de crédito. Há mais ou menos 20, 30 anos atrás, eu pedi um cartão de crédito Diners, que por incrível que pareça tem até hoje, e que me é muito útil, principalmente porque eu viajo muito de avião, e o Diners mantém uma sala VIP nos principais aeroportos, que é uma comodidade, você acessa a internet, tem o cafezinho, aquela coisa toda, né? Esse cartão de 30 anos atrás tinha a minha foto. Então, se há 30 anos atrás, quando ainda não existia fotografia digital, o Diners conseguia colocar minha foto no cartão, por que não continua? E por que os outros cartões de crédito não colocam a foto do usuário, meu Deus do céu? Porque aí a clonagem passa a ser um problema muito mais complicado. Não quer dizer que o cara não consiga, tá certo? Mas passa a ser um problema consideravelmente mais complicado. Sem dúvida. Tá certo? Mas tudo bem. Bom, deixa eu falar então um pouquinho a respeito do que aconteceu com o horário de verão no Brasil. Horário de verão no Brasil sempre foi uma bagunça no sentido de não ter data certa para começar e também não ter uma data exatamente precisa para terminar, tá? Para entrar em vigor e sair do vigor. Pra você ter uma ideia, né, do que eu estou falando, para o ouvinte ter uma ideia do que eu estou falando, houve um determinado ano que o horário de verão estava previsto para começar num determinado fim de semana, mas aí ocorreu uma visita do Papa ao Brasil, e aí em respeito ao Papa, para não ter que mudar fusos horários e agendas e tudo mais, eles postergaram a entrada do horário de verão para uma semana depois da visita do Papa. Então a coisa não tinha assim muito rigor. O Windows... Bom, teve um Papa que já conseguiu eliminar 10 dias inteiros do calendário, esse pelo menos eliminou uma hora só. Uma hora só, tá certo. Bom, o que acontece é que o Windows, desde que ele foi lançado, nessas tentativas de automatizar determinados processos, como por exemplo a atualização da data no seu computador, data e horário, né? Ele imaginava, partia do pressuposto de que o horário de verão aqui no Brasil começasse, e normalmente era isso que acontecia, na segunda ou no segundo fim de semana do mês de outubro e terminasse sempre no segundo fim de semana do mês de fevereiro do ano seguinte. Esse é o período, então, de vigência do horário de verão. Ótimo. Acontece que, há uns dias, o presidente Lula, ele estabeleceu um decreto, né, ele assinou um decreto, estabelecendo, agora sim, a data oficial de início e fim do horário de verão no Brasil, né, e as regiões também que são afetadas por esse decreto. Então, a partir desse decreto, o horário de verão no Brasil começa sempre na terceira ou no terceiro fim de semana de outubro e termina no terceiro fim de semana de fevereiro, né? No terceiro sábado, no caso de fevereiro, passagem do sábado para o domingo. Bom, obviamente o sistema operacional da Microsoft, o Windows, não estava com essa previsão. Isso foi uma coisa que aconteceu recentemente. Então, mandaram o decreto para a Microsoft. Mandaram o decreto para a Microsoft, e a Microsoft, mais do que rapidamente, liberou uma atualização para corrigir o horário de verão adiantado, né? Porque de acordo com o programa do Windows, o horário de verão entraria uma semana antes, enganando muita gente, como aconteceu com o nosso ouvinte Alex. Certo, para que isso não aconteça em anos futuros, então a Microsoft... Aí você diz, mas Tarcísio, por que tamanha importância, por que dá tamanha importância para essa história do horário de verão e tudo mais? Pois é, não sei se você sabe, de um modo geral, o usuário doméstico, ele não precisa se preocupar muito com essa história do horário.
É claro que eles não se baseiam muito no horário do computador para programar suas tarefas do dia a dia. Mas existem muitos sites que emitem certificação digital. Sabe, aquele site, por exemplo, que o envio de um e-mail pode ser feito por vias legais e junto com o envio do e-mail vai uma certificação de data e horário do envio daquele e-mail para que exatamente aquele e-mail tenha força de lei. Né? Por exemplo, um advogado tentando cumprir um prazo. Por exemplo, né? Então, com esses sites que trabalham com certificação digital, eles precisam ter, obviamente, nos seus computadores o horário rigorosamente certo. Então não pode acontecer uma falha desse tipo de entrar o adiantamento do relógio uma semana antes, né? Como aconteceu numa boa parte dos computadores aqui no Brasil que usam o Windows. Então, por esse motivo, a preocupação da Microsoft e dos usuários, né, desses sites que têm certificação digital em corrigir essa falha, né, o que acabou se transformando numa falha do Windows em face da nova lei aí, que define o início e fim do horário de verão, tá? O horário de verão este ano começa, portanto, no dia 19 de outubro de 2008, começou, deve estar começando, né, nesse fim de semana, e deve terminar no dia 15 de fevereiro de 2009. Para acertar isso, vá no site da Microsoft, se você usa o Windows XP, o Windows Vista, e baixe ali o programinha que corrige as datas de entrada e saída. Você diz, agora o horário de verão já entrou, tá tudo certo. Não, não tá tudo certo porque vai ter a hora que ele vai sair do ar. Então, se você não quiser passar pelo mesmo transtorno em fevereiro, né? Quando ele sair, quando for terminado o horário de verão, corre o risco de perder a hora. Né? Aí você corre o risco de perder a hora, inclusive, né? Então é interessante você já corrigir agora. Entre em www.microsoft.com/Brasil/Windows/Products, né? Products, falando especificamente do Windows Vista, né? Windows Vista/verão, né? Veral, sem o tio, .mspx. Tá? Então, repetindo, é o site da Microsoft, www.microsoft.com/Brasil/Windows/Products/Windows Vista/verão.msp de Papa X. Eu que não estou lendo, só fiquei com uma dúvida. É Brasil ou Brasil? Não, é Brasil com S. Com S, é Brasil mesmo. Isso. Tarcísio, nós temos uma dúvida aqui da Sandra. Eu tenho um MP3 da Sony que funcionava bem. Certo. Um dia, o MP3, na realidade, é aquela coisinha parecida com pendrive, que tem o software que permite tocar MP3, sintonizar a rádio, eventualmente, e coisas desse tipo. Uhum. Um dia, quando eu saí do PC, eu esqueci que o MP3 estava espetado e desliguei o PC. Só fazendo uma parte agora, essa frase dita há 10 anos seria uma coisa absolutamente surreal, né? Um dia, como é que está escrito? Que eu saí do PC. Que eu saí do PC. Esqueci que o MP3 Esqueci que o MP3 estava espetado. Quer dizer, se você falar uma coisa dessa, falasse uma coisa dessa há 10, 15 anos atrás, o cara fala, pirou, né? Que ele está falando do quê, esse cara? Né? Aí ela desligou o PC. Após o desligamento, percebi o erro. Espera aí, Sandra. Então deixa eu abrir um parênteses. Não tem erro nenhum. Se você desligar um computador com um MP3 ou um pendrive espetado, não tem o menor erro. Ele fecha normalmente. Se ele for desligado, sim. O problema é puxar sem desligar, enquanto ele está ligado. E pior ainda, se você puxar enquanto ele está acessando o pendrive. Né? Aí você corre o risco realmente de queimar a porta USB, né? Aí diz o seguinte: após o deslocamento percebi o erro, então insisto, não era um erro. Esperei um pouco, liguei novamente o PC. Após verificar que o MP3 continuava aparecendo, acionei o remover com segurança e retirei o MP3. Ele, MP3, continuou tocando normalmente as músicas, porém, quando voltei a espetá-lo, ele não foi reconhecido pelo PC. Certo. Será que ele queimou? Ou as portas USB, as duas dianteiras, foram queimadas? Bom, se ele continuou tocando normalmente, acho que ele não queimou. Eu acredito que pelo fato da Sandra não ter realizado nada de errado, né? Nenhuma operação ilegal, digamos assim. Porque você pode, veja, quando você está com um dispositivo USB
espetado no seu computador, você pode espetá-lo na porta USB quando o computador está ligado, sem problema nenhum. Porque aí o próprio Windows ele vai reconhecer a existência de um novo dispositivo e com aquela tecnologia plug and play ele vai reconhecer o dispositivo e vai dizer, olha, está aqui já disponível. Isso pode ser o quê? Um MP3, pode ser um cabo de uma câmera fotográfica digital. Pode ser um mouse. Pode ser um mouse. Uma impressora, qualquer coisa. E no caso do mouse não tem problema nenhum, você pode espetar e desespetar a hora que você quiser, ligado, sem problema nenhum. Agora, no caso de um MP3, como arquivos são gravados no MP3, no caso de uma câmera digital, como arquivos de fotos estão gravados ali num cartãozinho, na memória da flash câmera. memory, exatamente. Então, pode acontecer de o Windows ainda estar acessando esses arquivos quando uma pessoa tira fora o dispositivo lá da porta USB. E ao fazer isso, quando ocorre um trânsito de dados através daquela porta, pode realmente causar dano, não só ao dispositivo, como também à própria porta. Agora veja, se você não remover pelo processo, clicar lá no gerenciadorzinho de dispositivos que fica na barra de tarefas e mandar remover o dispositivo com segurança, tá? Se você não fizer isso, mas desligar o Windows, desligar o computador, e depois, com o computador desligado, tirar o dispositivo, não há problema nenhum também. Tá? Você pode, sem problema nenhum, puxar depois o dispositivo dali. Então, não deve ter queimado nenhuma porta. O que eu acredito é que, depois quando você ligou o computador e mandou remover, eu acho que inadvertidamente, Sandra, você acabou removendo o driver daquela porta USB. Então, o Windows, ele não está mais reconhecendo a existência daquela porta, porque você removeu o driver dela. Então, eu acredito que se você usar o CD do Windows XP, que você deve ter aí, e mandar reinstalar ou o próprio Windows, ou pelo menos a parte referente ao driver da porta USB, eu acredito que ela vai ser ressuscitada. Tá? Porque eu acho que ela não queimou, não, afinal você não cometeu nenhum problema, a não ser esse, talvez, de ter removido a porta, removido o driver da porta USB e não queimado fisicamente a porta. Fisicamente não deve ter queimado. Aliás, eu queria dar aqui uma sugestão a todos os montadores de computadores do mundo que estão me ouvindo agora. Todo pendrive tem um LEDzinho que fica piscando, tanto quando fica piscando aquela luzinha, aquele LEDzinho do HD quando o HD está sendo acessado. Que, aliás, é uma boa maneira de você saber se o pendrive está sendo acessado ou não. Se ele está recebendo ou transmitindo dados. Acontece que a luzinha do pendrive aparece de um lado só, não do outro lado. Um lado é opaco, outro lado é transparente. Então, por favor, montadores de computadores, na hora de instalar a porta USB, instala de maneira que a luzinha fique para cima. O cara não tem que deitar no chão e ficar olhando por baixo. Ou levantar o computador, né? Fazer alterofilismo com o computador. Pelo amor de Deus, tome cuidado. Não existe realmente um padrão, né? Não, a rigor existe um padrão. É um padrão com a luzinha para cima. Naquelas portas, principalmente naquelas portas dianteiras, né? Porque a traseira, no fim, você vai... É vertical normalmente. É vertical normalmente. E também você não olha, né? Não olha. Mas aquelas que ficam na parte dianteira do computador, visando justamente facilitar a conexão. Né? Não só o acesso, mas a visualização. Exatamente. Então, por favor, tomem atenção no sentido de deixar as luzinhas dos pendrives sempre voltadas para cima. Então é uma questão de instalar a porta USB de um jeito ou do outro, né? Dependendo do lado correto para o qual ficaria a luzinha acesa. Eu acredito que os pendrives entre si eles estão padronizados. Ou é cada um de um jeito? Não, eles estão entre si eles estão padronizados. O que não é padronizado é o jeito como os montadores... Eu estou fazendo uma afirmação baseada no universo de conhecimento limitado. É que todos os meus 3 pendrives são da Kingston. A Kingston é padronizada, agora não sei se os outros... Não, da SanDisk eu acho que usa o mesmo padrão da Kingston. Porque eu tenho um da SanDisk, tenho um da Kingston, e lá no computador, num computador que eu tenho lá em casa, tanto um quanto o outro ficam com a luzinha para baixo. Então, para baixo. Para baixo. Dá raiva. Dá raiva, você precisa ficar... Mas eu tenho um truque. Você usou um espelho? Eu pego um papel, não precisa um espelho, você põe um papel branco por baixo e vê se tem uma luzinha piscando pelo reflexo no papel, né? Eu acho que é o melhor jeito. Mas você sabe o que são isso? Na realidade são aqueles pequenos detalhes
em que o camarada não está preocupado, ele não está pensando nisso, tá certo? Esse é o detalhe, né? Eu insisto, tem uma coisa que eu já relatei aqui no programa, vou relatar de novo e vou insistir até o fim da minha vida. A primeira latinha de pastilhas Valda Diet que eu comprei, eu passei 5 minutos martelando aquela porcaria com um canivete, tentando abrir aquela latinha, e quando finalmente consegui, do lado de dentro da tampa estavam as instruções de como abrir a latinha. Exatamente. Dizer, isso é uma coisa que eu não vou perdoar a Valda nunca. É um pecado. Isso me lembra sempre, pelo visto, toda vez que conto a história da latinha, eu conto uma história de um apartamento que o Peruíde morou uma certa época e que tinha vaga para visitantes dentro da garagem. Então você entrava, se identificava, obviamente, lá no condomínio, e depois você tinha acesso à vaga da garagem lá do prédio onde o Peruíde morava. Não vou nem dizer, porque não vem nem ao caso que condomínio era esse, mas o fato é que a gente entrava ali, uma escuridão, um breu aquela garagem, não dava para enxergar nada. E ali, bem um lugar onde muito fracamente iluminado, estava uma placa. Uma placa que despertava curiosidade. Só que para ler aquela placa, dada a escuridão da garagem, a gente era obrigado a ligar o farol, porque afinal de contas, né, sem o farol, como é que você ia enxergar aquela placa? E ao ligar o farol e enxergar o que estava escrito na placa, a grande surpresa era, por favor, acenda os faróis. Ou seja, era uma placa absolutamente inútil, né, porque para ser enxergada precisava ligar os faróis, e ela avisava justamente para ligar os faróis, tá certo? Não, mas tem coisas assim fantásticas. Outro dia, ouvindo, não sei, uma entrevista de não sei quem, o cara falou que viu num bar, num boteco, uma placa. Tem normalmente aquela não aceitamos fiado, né? Uhum. A placa era não aceitamos notas falsas. Sim, ótimo. Sim, por acaso alguém vez aceita se tiver consciência de que a nota é falsa? Acho que não, né? Tá Tarcísio, o Silvio do bairro da Vila Nova Cachoeirinha tem uma dúvida. Baixei um software do Photoshop no Baixa Aqui. No término da instalação, apareceu uma janela de unzip. Sim. E ficou nisso mesmo. Não sei para onde foi o Photoshop. Tá. Procurei em C, arquivos de programa e nada. O que eu faço? Tá. Na realidade, não foi, nem foi, né? Não, o que é o seguinte, existe um recurso do programa Zip, que é um programa famoso, que deu até origem à extensão de arquivos .zip, como uma espécie de sinônimo de arquivos compactados, apesar de que há outras formas de compactação, tipo isso RAR também é muito usado. É uma metonímia, não é? Acho que é. Quando, por exemplo, fala Gillette no lugar de lâmina de barbear. Exatamente. Né? Um arquivo zip é um arquivo compactado. Não é o único tipo de arquivo compactado, mas pelo menos é o mais famoso. E o próprio Windows, hoje em dia, já sabe lidar com arquivos .zip. Pois bem, se você tem o programa WinZip instalado no seu computador, não na sua versão shareware, mas na sua versão comercial, comprada, portanto, né, devidamente licenciada, o WinZip, ele tem a possibilidade o recurso de gerar, a partir do arquivo .zip, um arquivo correspondente chamado .exe, um executável. O que é isso? É o arquivo compactado acrescido de um descompactador. Quer dizer, qual é a finalidade disso? É você poder distribuir arquivos executáveis, zipados, né? Quer dizer, compactados, porém executáveis, de forma que o usuário que vai receber esses arquivos não precisa ter necessariamente o arquivo ou o aplicativo WinZip para descompactar. Ele simplesmente executa aquele arquivo e ele se autodescompacta, vamos dizer assim, tá? Sem a necessidade, ele é autossuficiente em termos de descompactação. Só que na hora que a pessoa cria esse executável, ela define em qual pasta no computador da alvo, vamos dizer assim, onde aquele arquivo vai ser descompactado, em qual pasta ele deve ser descompactado. Então isso depende de qual pasta o cara definiu ali na hora que ele criou esse executável. Pois bem, presta atenção, roda de novo esse arquivo executável e presta atenção nessa janelinha que apareceu, essa tal janelinha de unzip, tá? Procura na janelinha, provavelmente nela, você não deve ter percebido, deve ter o caminho
das pastas para aquela pasta no qual os arquivos, no caso aí do... O que é que você baixou? Enfim, um aplicativo qualquer, o Photoshop, né? Para qual pasta esse Photoshop foi, um software do tipo Photoshop foi descompactado. Então, provavelmente na própria janelinha do Unzip que se abre, deve ter ali o caminho, é só prestar atenção. Se você não conseguiu prestar atenção, roda de novo. Não tem problema, o que vai acontecer é que os mesmos arquivos serão descompactados de novo e sobrepostos sobre a mesma pasta de antes. A intenção em rodar de novo é apenas descobrir que pasta é essa, né? Que provavelmente aparece aí na janelinha de Unzip que você disse que abriu. Tá? É só prestar atenção no caminho que você descobre qual foi, provavelmente até uma pasta nova deve ter sido criada no seu computador, tá bom? O que mais que temos aí, Pierluigi? O Geraldo só faz uma pergunta rápida, ele diz, o Everest que vocês citaram em um dos programas passados, o Everest, para quem não sabe do que estamos falando, era um programa que você rodava no seu micro e ele emitia um relatório com, digamos assim, todas as configurações periféricos, drivers, tudo que tem no seu micro, tipo de processador, que placa estava usando, quer dizer, fazia o raio-x do computador. E diz aqui o Geraldo, o Everest que vocês citaram um dos programas passados é o antigo, de que vocês falavam, ou é uma nova versão? Não, é o antigo. Acho que não houve nenhuma nova versão desde aquela primeira... desde que aquela primeira Everest, que depois saiu do ar aí. E tinha outro nome antes. Era AIDA. AIDA 32. AIDA 32, depois Everest, e depois a gente sugeriu até... O Belark, né? Que é... Ele está perguntando se qual é a melhor opção, ele ou o Belark. Eu acho que é a opção que você tiver acesso. A que existia ainda, né? O Belark tem uma característica que ele emite o seu relatório na forma em HTML, ou seja, na forma de uma página de internet. Ele gera uma página HTML, né, para depois você abre no browser, no seu programa de navegação, essa página para verificar quais são as configurações que o Belark identificou no seu computador. Tá certo? E outra dúvida que o Geraldo tem é a respeito dos PyBots. Diz, ele tem o XP e usa o Windows Defender. Seria melhor instalar o Spybot ou não é necessário, ou então posso ter os dois? Não sei, eu não conheço. Não, olha, o Defender ele tem mais ou menos a mesma finalidade e função do Spybot. Eu acredito que se você usar o Windows Defender, você está bem servido também em relação a barrar esses malwares que costumam invadir o computador. Queria aproveitar e dar uma dica aqui, viu, Pierluigi? É uma dica de um ouvinte, mas uma pessoa que eu encontrei na fila para pagar ali o restaurante por quilo que a gente normalmente come aqui próximo de Eldorado. E eu ouvi duas pessoas conversando e tal, eles mencionaram um programinha desses capturadores de tela. A gente usa normalmente a tecla Print Screen para capturar a tela quando a gente deseja alguma imagem que está sendo apresentada na tela. O inconveniente disso é que você depois tem que abrir um programa de edição gráfica, descarregar do clipboard essa tela e depois você edita o pedaço que te interessa. Pois bem, esse programinha que ele acabou dando essa dica, puxa vida, falha minha não ter pegado o nome dele, mas estava aqui na fila do restaurante próximo a Eldorado. Ele vai saber quem é se ele estiver nos ouvindo. É de um programa chamado Screen Hunter. Caçador de tela. Caçador de tela. Screen, S-C-R-E-E-N. Hunter é H-U-N-T-E-R. Que você acha no Baixa Aqui. No Baixa Aqui, Screen Hunter. Vai no Baixa Aqui e escreve Screen Hunter. Pelo que você estava me explicando no intervalo, ele permite delimitar a porção de tela que você quer. Isso. E depois você configura as teclas F1, F2, F3, para na hora de apertar saber se vai para um software gráfico, ou se salva já direto como JPEG ou BMP. Ou seja, ele permite você ter uma flexibilidade maior na hora de uma agilidade maior na hora de capturar imagens. Às vezes foi uma imagem, uma tela, uma coisa interessante. E a gente faz muito tutorial, né, explicando as coisas. É muito interessante. Esse screenshot, então você simplesmente enquadra com o mouse, né, arrastando o mouse a área retangular que você quer capturar,
e depois apertando F1, F2, F3, de acordo com o que você tiver programado, você salva aquela área na forma de imagem. Eu vou experimentar os de mesmo. Ô, Tarcísio, está na hora da gente encerrar o programa. Tá bom, então vamos encerrar. Esperamos todo mundo de novo aqui no fim de semana que vem. Se você tiver alguma dúvida, Sei lá, alguma de coisa repente pinta alguma dúvida. Alguma coisa. Tá ok, Tá tchau, certo. gente. Até logo a todos, obrigado pela audiência, obrigado por essa última hora e esperamos que vocês fiquem plugados no próximo. Até logo. Plug Eldorado, os desafios da informática com Tarcísio de Carvalho e Pierluigi Piazzi.